Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Olá, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Antônio da Ritmo Melodia, né? Antônio Carlos Barbosa, da Ritmo Melodia, e vai contar a história dele para nós, né? Mas antes disso, de a gente começar o papo com o Antônio, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e comenta, compartilha e deixa um like aí para nós aí no nosso programa História de Sucesso, né? Tudo bom, Antônio? Muito boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bom, Rodrigo? Demorou, mas aconteceu, né? Satisfação estar falando com você. Estava lendo o seu currículo e uma das coisas que você trabalhou, para a gente começar, queria que você começasse falando sobre isso. Você foi assessor de imprensa da Leroy Merlin? Trabalhei na área de comunicação da Leroy Merlin. Como uma empresa, você tem uma equipe, né? E dentro da equipe, eu estava na assessoria de comunicação. Ah, sim. E como é que você começou a sua história com a Ritmo Melodia? Maravilha. Eu tenho que voltar um tempinho atrás para chegar na Ritmo Melodia, tá? Eu sou paraibano, okay. Sou paraibano de Campina Grande. Me formei em comunicação social na UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Isso em 2000. Né? No mesmo ano, em novembro, no início de novembro de 2000, eu me mudei de Campina Grande para São Paulo. E aqui comecei a minha carreira na área de comunicação. No ano de 2001, eu fui convidado para ser o editor de uma revista musical em uma cidade aqui próxima de São Paulo, que é Osasco, faz parte da Grande São Paulo. E dessa revista musical, passamos 3 meses fazendo, elaborando as entrevistas, etc. Seria uma revista impressa. Mas essa revista ela não veio a ser publicada. Os que me contrataram, até hoje não sei aonde estão. Quando eu cheguei no local de trabalho, já não estavam mais. E aí eu peguei esse material, na época, 2001, ainda tínhamos o disquete, então eu andava com todo o material do disquete em mãos. E aí, por não saber para onde eles foram, o que ocorreu de fato, nunca mantiveram contato até hoje, 23 anos depois, eu levei na Biblioteca Nacional para registrar esse material. Eu era iniciante do jornalismo, então não tinha muito assim o entendimento da questão dos direitos autorais, etc. Eu falei, bom, vou lá registrar esse material, que eram entrevistas, artigos, matérias que tinham sido feitas, eu assinaria a revista. Dito isso, chegando lá na biblioteca, a pessoa, houve o registro do material, e a pessoa falou, por que você não coloca esse material na internet, Hoje está mais fácil e tal. Uso o website, e tudo mais. Eu falei, não pensei nessa ideia quando eu vim para cá, mas é uma ideia. E aí me apresentou a uma pessoa que criou o website, o primeiro website da Ritmo Melodia. E aí peguei esse material que eu estava em mãos e publiquei na Ritmo Melodia. Então, isso aí foi o início da Ritmo Melodia, um aborto de uma revista que seria impressa, destinaria a ser impressa, para o nascimento de uma revista online, ou uma revista digital, E a partir daí não tive mais o retorno para essa proposta do impresso. Não que eu não quisesse, mas nunca teve patrocínio, etc. E aí foi passando o tempo, até completar 8 anos de revista. Aí eu já estava trabalhando na Editora Abril, E aí, trabalhando numa empresa como Editora Abril, você vai entendendo o mercado das revistas. A Editora Abril é conhecida, Chegou a ter, quando eu entrei lá, tinha 53 revistas publicadas
alguns semanais, algumas mensais, etc. E eu fui para a redação da Men's Health, que é uma revista americana de fitness, depois passei pela National Geographic, depois passei pela o Núcleo de Turismo, né, que é Viagem e Turismo, e Guia Quatro Rodas. E também escrevi matérias, um artigo para a Placar. E aí fiquei na Editora Abril de 2007 a início de 2012. E continuei paralelamente com a Ritmo Melodia. Com mais de 1000 entrevistas, teve alguma assim que você fale que marcou para você ter feito? Tem algumas entrevistas que elas marcaram mais pelo inusitado, né? Todas, né, dessas 1.300 entrevistas, eu posso dizer, ficaria aqui horas e horas relatando cada uma, mas indo mais para o campo do inusitado, e principalmente pessoas conhecidas, né? A primeira entrevista que me impactou bastante foi a que eu fiz com o Gilberto Gil. Na oportunidade, ele estava lançando o documentário e DVD, né, que era o Viva São João, né? E aí eu trabalhava na oportunidade, né, na Rádio Atual, onde tem o Centro de Tradições Nordestinas, e eu fui entrevistar ele, porque tem a coisa do Viva São João, que é um documentário sobre as festas juninas, etc. E chegando lá, foi ali na Rua Augusta, no antigo Unibanco, Espaço Unibanco e tal. E chegando lá, a assessoria de imprensa dele separou, né? Fez a separação, né? Quem é ao vivo tem prioridade. Quem não vai ser ao vivo, a gente vai selecionando depois. E quem não é ao vivo, que vai ser gravado, vai ser depois do depois ainda. E no caso eu fiquei do depois ainda, que o meu caso era gravado, não era ao vivo, e ainda ia ser para uma rádio, ia editar, etc. E fui lá assistir, né, o documentário, né, Viva São João. E aí, ao assistir esse documentário, eu fiquei um pouco chateado, até porque eu, né, recém-chegado em São Paulo, isso foi em 2002, tá? Eu recém-chegado em São Paulo, nordestino, de uma cidade conhecida por ter um evento do maior São João do mundo. E quando eu vi aquele documentário, achei clichê demais, achei realmente um recorte que era para inglês ver. Então, fiquei um pouquinho chateado, saí até antes do final da sessão para tomar uma água, para ver se, né, ficava mais de boa, para poder fazer a entrevista com o Gilberto Gil. E aí, ao sair, né, no hall ali, né, o intuito era comprar uma água e tal, para me preparar para fazer a entrevista, o Gilberto Gil estava sentado, sozinho, comendo uma castanhazinha, uns grãos, né? E eu fui lá comprar minha água, até porque naquela coisa da hierarquia, esperava falar com a assessora para falar com ele. Comprei a minha água, e aí ele olhou e falou, você é mais uma pessoa que vai me entrevistar, é isso? Eu disse, sim. Quer fazer agora, para a gente já adiantar? Aí eu disse, pois não. Aí eu sentei ali, eu e Gilberto Gil, e vim, né, já naquele clima ali que eu estava, né, do documentário, e aí fiz perguntas bem agudas, né? Gilberto Gil, só para contextualizar, ele, para mim, é o Pelé da música brasileira, né? Ele e depois o Chico Buarque são, vamos dizer assim, fora do meu campo profissional, são o que eu chamaria de ídolo, né? São os meus ídolos, né? Existe outro, mas esses dois aí estão ali no patamar ali até de igualdade, mas o Gilberto Gil, por algumas situações, coloca até ele ali no primeiro local. E aí, né, o fã, né, estava totalmente morto ali, né? Então eu vim ali como minha profissão de perguntador, repórter, fiz ela da forma mais, não chegou, né, a ser grosseira, porque nem teria motivo, mas mais aguda, né? E não foi aquela entrevista que a gente fala chapa branca, né, de fã, né, quando o jornalista sai da sua condição de entrevistador e passa para a condição de fã. Realmente eu fui assertivo ali, e ele me ganhou mais uma vez, né, depois de 20 anos desse episódio, 21 anos desse episódio, né, ele mostrou, né, o porquê, a grandiosidade dele, né? Entendeu a crítica, né? Fez meia-culpa, né, no caso, falou, realmente, para você que é nordestino, isso não deve ter nenhum impacto. Agora, para um inglês, né, para um europeu, né, para um asiático, isso já representa bem para ele entender mais, até se aprofundar, né? Uma argumentação plausível.
Depois disso, a gente foi, né, para outras conversas, etc., também na musical. Então, é uma entrevista com 22 anos, que muitas pessoas leem, e se não vê lá que foi em 2002, muitas pessoas acham que foi atual, né? Uhum. Por conta da inteligência, por conta da assertividade dele nas perguntas, é uma entrevista que eu gosto bastante. Agora, se me permite, uma entrevista que eu queria destacar aqui no vídeo, que eu acompanhei também, foi da TT Espíndola, né, que você fez. Também tem uma historinha para isso. A da TT foi uma segunda entrevista com ela, né? Por eu trabalhar em uma rádio, isso lá no início do 2002, a TT eu também entrevistei por conta disso. No caso, a TT, a gente convidou ela, né, para ser entrevistada na rádio atual, lá no Centro de Tradições Nordestinas. Ela foi, a entrevista foi na rádio, e obviamente gravada, e depois eu transcrevi aquilo e coloquei. Só que essa entrevista me incomodava pelo tamanho, né, da obra, pela trajetória da TT. Ela foi uma entrevista que eu diria que não deu ali, né? Até porque ela foi lá para divulgar um trabalho daquela época, etc. Aquela coisa mais de uma entrevista de divulgação. E para que se destine a Ritmo Melodia, essa entrevista não estava dentro de um perfil da Ritmo Melodia, estava dentro do perfil de onde eu trabalhava na época. E aí eu fiz o convite recente, no ano passado, para ela, e para minha grata surpresa e a gentileza dela, ela aceitou, e aceitou mais ainda responder mais de 30 perguntas, né? Isso me deixou muito feliz. Agora eu estou feliz que consegui, né, fazer, de fato, a entrevista que eu gostaria, né, que representa, de fato, né, a trajetória da TT Espíndola. Uhum. Outra coisa que eu queria abordar contigo é sobre os teus álbuns que você lançou. Como é que foi a escolha do primeiro repertório? Bom, na verdade, os álbuns eles são só existem por conta da poesia, né? Eu lancei um livro de poesia, poemas, diversos poemas, em 1998, eu ainda aluno de comunicação social e artes lá em Campina Grande, e aí eu lancei esse livro de poesia, né? E trouxe esse livro de poesia na bolsa, né? Quando vim para São Paulo, né? Nisso, entreguei esses poemas, esses livros de poesia para alguns compositores. Eu já tinha feito isso lá em Campina Grande, mas ninguém achava que aqueles poemas tinham algum sentido de se tornar canções, por N motivos, etc. Alguns achavam que não era comercial, outros achavam que não era musical, enfim, cada um com... Só sei que não aconteceu. E aqui em São Paulo, em 2004, eu conheci o Savilar, regueiro baiano, que morava aqui há já quase 2 décadas, né? E fui fazer um trabalho, inclusive, de assessoria de imprensa para o Savilar. Ele tinha acabado de lançar um disco e tal. E aí, conversando com ele, conversa vai, conversa vem, ele estava no estúdio dele, aí veio a história, né, do letrista, ou do poeta, né? E eu deixei o livro com ele. Um mês depois, ele me chama, né, para a gente conversar. Para minha grata surpresa, ele me apresenta 10 canções, né, todas elas, né, melodias feitas desses poemas que estavam lá. Eram 36 poemas, ele tinha musicado 10. Eu fiquei, assim, realmente muito surpreso. Não só pela questão de ser o autor das poesias, mas porque eu achei que aquilo dali tinha realmente um valor, até porque eu trabalhava na área musical já há 4 anos, e por ser músico, né, sou muito instrumentista, eu achava que aquilo ali tinha um valor que ultrapassava o ego, né? Ultrapassava, são minhas poesias que se tornaram canções. Não, mas isso aqui dá para fazer um caldo bacana, dá para fazer um álbum. Só que, para mim, aquilo dali ia se encerrar naquele trabalho, né? E aí eu tive que procurar um nome para exatamente dar como encerramento. Ia ser uma única gravação, 10 canções, acabou a história, não temos mais o que falar sobre isso. E aí eu procurei o nome que está na 9ª canção, que é Rebelde. Eu falei, vou colocar esse nome. E aí chamei o Savilar, né? Perguntei se ele poderia colocar a voz e tal, até porque estava com mais propriedade ali, que ele criou a melodia. Eu toquei o contrabaixo, o produtor musical foi o Tiago Stocco, tocou violão e guitarra, e o baterista o Pécio Sani, né? Então esse foi o núcleo de estúdio, né? Fizemos aí o primeiro álbum, Rebelde. Só que aí as pessoas escutavam o álbum e perguntavam se eu tinha mais poesia. Aí eu mandava o livro de poesia. Disso surgiu aí o quê? Todos os poemas foram musicados. E aí eu falei, bom, agora eu tenho uma trilogia, né,
tem uma trilogia para ser feita, 36 poemas, dá mais ou menos aí uma trilogia. E eu criei um nome para essa trilogia, que é Reggae Baseado em Poesia. Resolvi essa trilogia, já estou no segundo álbum dessa trilogia e já tenho, obviamente, as outras músicas para fechar essa trilogia. Dito isso, acabou, né, os poemas do livro, as pessoas, os meus amigos músicos, aí uma coisa vai puxando outra, entrevista um, pergunta se é música, ou seja, vai criando um laço de amizade, né, dos mais de 1.300 que eu entrevistei, né, eu tenho aí pelo menos 20 entrevistados que se tornaram amigos, né, e depois parceiros musicais. Você tem mais alguma coisa? Não tenho. Aí eu comecei a vasculhar, né, que a gente sempre guarda alguma coisa, né, eu tinha ali, mais ou menos na época, eu tinha tido 36 poemas que eu escrevi para esse livro e tinha sobrado, né? Sobrado mais ou menos aí uns 50 poemas que eu não coloquei nesse livro e achava que não se sustentava como poesia. E eu fui mandando essas letras para as pessoas que me indagavam. Resumo, virou uma outra trilogia, Reggae Bell de Loves. E pelo próprio nome, são músicas mais para o lado romântico, para o lado lírico, ou para uma questão mais humanística, né? A primeira trilogia, o foco é mais o social, e a ideia dessa trilogia era trazer os meus parceiros musicais, com muita felicidade, eu tenho e gratidão a eles, cantando essas músicas. Essa era a ideia inicial. Então, o primeiro álbum já veio, né? O primeiro álbum do Reggae Bell de Loves, eu cantei 6 canções, a Jussara Freire cantou, aí que é parceira musical, o Jailson Silva cantou, que é parceiro musical. Fechamos a primeira trilogia. Fomos para a segunda trilogia do Reggae Bell de Loves. Aí eu já não cantei nenhuma. Aí veio a Jussara Freire, a Joyce, o Beto Porto, e, para minha grande alegria, uma pessoa que é minha amiga, mas é um ícone do reggae brasileiro, que é o Zé Orlando, ex-Tribo de Já, 35 anos na Tribo de Já, cofundador da Tribo de Já, e que tem há mais de uma década o projeto Pedra Rara, que ele também é deficiente visual, né? A Tribo de Já, todos são deficientes visual, exceto o criador da banda, que é o Fauzi, que é o compositor e um dos cantores. E o Zé Orlando era um dos cantores da banda. Aí o Zé cantou 4 canções na segunda trilogia, né? No segundo álbum da trilogia Reggae Bell de Loves, né? E agora, né, já iniciamos o terceiro álbum do Reggae Bell de Loves, né, para fechar a trilogia do Reggae Bell de Loves, aonde o Zé Orlando, possivelmente, né, já começou, a gente já lançou 2 músicas, já tem a terceira prestes a ser lançada, aonde vai ser o cantor, né, dessa trilogia, podendo algum parceiro musical meu, eventualmente, também cantar. Certo. E para a gente... Um outro assunto também que eu queria abordar é sobre os teus trabalhos no SESC. Tá. No SESC, eu estou desde 2015, né, na área de comunicação, na área especificamente ali de atendimento ao público, né, onde a gente tem ali um contato direto. Então, já passei pela unidade Consolação, já passei pela unidade Santana, estou atualmente na unidade de Campinas. Pode seguir? Pode seguir. Não, então, daí eu queria saber como é que você resume hoje a música brasileira atualmente. Você como um bom entendedor dela. Olha, a música brasileira, a primeira questão é a gente separar as que têm nomenclatura, né? Existem as músicas brasileiras com nomenclatura. O samba é uma nomenclatura, o forró é uma nomenclatura, dentro do forró aí tem um shot, aí tem um baião, aí tem um arrasta-pé, né? Aí tem o coco, né, que está dentro desse guarda-chuva ali do forró, né? Aí tem o frevo, né, que também é uma nomenclatura da música brasileira, né? E aí tem o que se separa de MPB regional e MPB, que seria o que o pessoal do Sudeste faz, né? Então, a MPB já é também algo que a nomenclatura dela, né, surgiu mais por conta dos festivais de música, alguns dão por conta do próprio Milton Nascimento, que as composições dele, você não consegue dar um nome para o ritmo que ele faz no violão e etc. Então, tudo aquilo que é inclassificável, você chama, né, de MPB, para colocar ali dentro do nicho, ou seja, que é inclassificável e que não está dentro desses
que eu coloquei que tem nomezinho certinho ali, que você começa a tocar, né? Você já sabe o que é lambada e etc, né? Bossa Nova, que está dentro do samba, Axé Music, que está dentro do samba e etc, né? Aí dentro disso daí, né, da MPB, você tem, né, aí o que eu falei, né, que são os inclassificáveis, né, que você chama de MPB. Aí você tem pessoas, figuras como o Gilberto Gil, né, como o Chico Gonzaga também. Né, o Gonzaga já entra naquele chapéu lá do forró, né? Ou o Gonzaguinha, que no caso também já entra no chapéu do samba, né, no guarda-chuva do samba. Então eu quero pegar mais aqueles que fazem várias coisas dentro, né? Então você tem ali artistas da MPB que ele pode gravar um samba, uma bossa nova, um frevo, aí um forró, do guarda-chuva do que é forró, aí um reggae music, aí um pop, aí um rock and roll, né? Mas que estão dentro da música feita no Brasil, ou feita por brasileiros. Tanto é que, ao criar, né, a revista Ritmo Melodia, eu busquei exatamente não trazer um nicho musical. Porque, normalmente, você cria uma revista musical, né, e aí você cria um nicho. Você vai falar de um determinado gênero, ritmo musical, e se especializa naquilo, né? Quando eu criei a Ritmo Melodia, eu coloquei um slogan, né, que hoje, na época, poderia parecer até enquanto tanto sem modéstia, né, mas hoje as modéstias, as favas, como diria o Vinícius de Moraes, eu coloquei a revista que canta o Brasil. E por quê? Primeiro, é a prioridade em entrevistar brasileiros, né, que atuam na música, seja eles morando no Brasil, seja eles morando fora do Brasil, seja eles fazendo música nitidamente do que a gente chama de brasileira, dentro dali do que eu falei, né, das nomenclaturas que eu falei, ou fazendo outras músicas que são rock and roll, reggae music, etc, né? Então a Ritmo Melodia terminou se tornando a revista que mais entrevistou forrozeiro, a revista que mais entrevistou regueiro, a revista que mais entrevistou violeiro, né, que violeiro também é uma categoria, que a música sertaneja, no guarda-chuva dela já tem, né, a sertaneja, que o pessoal chama aquele de pop. Aquele violeiro que você me indicou, show de bola, viu? Ele passou por aqui, foi muito bom a entrevista. Que bom, que bom, que bom. Então, e aí são uma gama, né, de artistas, como eu te falei, né, mais de 1.000, chegando perto aí de 1.300 entrevistas, aonde a revista já vai avançar para um outro nicho de atividade, que é o e-book. Começou com o forró, 5 livros, né, referência do forró, Respeito o Meu Fole, Flores do Mandacaru, São Paulo é Forró do Gogó, Mocotó, volume 1, volume 2, e já estou planejando aí os livros do reggae, né? Só com regueiros brasileiros, depois, possivelmente, o livro dos violeiros, né? E aí pode até entrar dentro dos violeiros também a música sertaneja, pessoas que trabalham com a música sertaneja, que não necessariamente são violeiros, né? Porque também tem essa categoria, né? Mas aí mais para frente eu decido isso, ou eu separo também esse jogo. Então, a música brasileira, ela realmente é rica, só para fechar, a música brasileira, ela é rica. O que ocorre é que nos grandes meios de comunicação, por questões financeiras, por questões de outra ordem, essa diversidade não aparece, ela só aparece na narrativa, ela só aparece como um chifre de unicórnio, ela não aparece da sua quantidade, né? Então, na quantidade, ela não aparece. Então, são aqueles que estão com visibilidade, aí aparece ali. Então, se eles fizerem uma coisa diferente, aí o pessoal fala que é a diversidade da música brasileira, mas, na verdade, ele só está ali porque ele tem um prestígio, ele tem uma audiência, ele tem o que a gente chama de fama, né? Fama midiática e tal. Mas diversidade musical, eu acredito que a Ritmo Melodia, nesses 23 anos, é que dá, de fato, uma contribuição, né? Que aí, quem se debruçar em pesquisar vai encontrar. Maravilha. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no espaço. E minhas 2 perguntas finais para você. Eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais aí para o pessoal que está ouvindo. Fala a página da revista, por favor. E quem que você indicaria para um programa futuro? Bom, a Ritmo Melodia, né, você pode encontrar acessando o site da revista, que é www.ritmomelodia, as 2 palavras como é escrita em português, ritmomelodia.mus, que é de músico.br. Esse é o site. No site você vai encontrar
é o link do Instagram. O Instagram é instagram.com/revista Ritmo Melodia. Tá? E você vai encontrar também, através do meu nome completo, o YouTube, né? O canal do YouTube da revista, que é o Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, ou mesmo se você colocar Ritmo Melodia, revista Ritmo Melodia, vai chegar do mesmo jeito no canal do YouTube. Canal do YouTube que, além de ter, né, vai ter ali uma diversidade de informações, eu recomendo assistir, né, o vídeo, que é uma palestra minha sobre a profissão de músico. Então, essa é uma palestra onde não estou vendendo o curso, mas eu dou uma reflexão ali, eu pelo menos deixo uma reflexão, não dou, eu deixo uma reflexão para aqueles que querem atuar na carreira musical, ou mesmo, né, os que já estão na carreira musical. E ali a gente abre uma reflexão, esse é o canal, né, do YouTube da Ritmo Melodia, tá? Sobre referendar alguém para você entrevistar, como a gente já conversa ali pelo WhatsApp, e você está na minha lista de transmissão do WhatsApp, você vai estar recebendo. Eu seria até injusto dizer um nome aqui dentro de quase 1.300, né? Aí eu diria que o cardápio é grande, né? Basta visitar a revista e escolher ali a pauta. Todos que estão lá eu recomendo para uma entrevista.